Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês o vídeo sobre o resultado de Banco do Brasil, tá? Que acabou de ser divulgado, no dia que eu tô gravando inclusive esse vídeo aqui. E a gente vai fazer nesse vídeo o seguinte: comparar o que veio, o que era a expectativa nossa aqui do canal, a do mercado como analistas em conjunto também. E vou falar pra vocês também sobre o anúncio de dividendo que a gente já sabia que iria vir, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o valor que você vai receber, quando que você vai receber e qual que é a data conta. Então fica até o final desse vídeo, a gente vai tentar te trazer aqui uma visão, lembrando que Banco do Brasil, né, é uma das posições maiores aqui da minha carteira, é um banco que eu gosto bastante, tem trazido um resultado excelente em termos de rentabilidade e lucratividade, e o spoiler aqui é que não foi diferente, tá? Resultado volta a ser forte, a gente tem aqui uma comparação com o próprio guidance da empresa que a gente vai falar nesse vídeo. Então, de novo, para você que tem Banco do Brasil, fica até o final para você entender que, de fato, sim, está trazendo um bom resultado e quem comprou barato está muito, muito alegre. Só lembrando antes, se você quiser fazer parte da comunidade de membros aqui do canal, na comunidade já estamos discutindo sobre isso, tá? Desde que saiu, o pessoal já mandou lá, já começou a falar. Sendo membro, né, você tem acesso às lives, aos vídeos, a comunidade no Telegram, é muito legal, R$20 por mês, sem fidelidade. Testa, não gostou, cancela. Clica aqui no botão ou no link que está na descrição. Gente, antes de mostrar o resultado, vamos lembrar só da prévia aqui, tá? Do que a gente estava esperando na Genial Investimentos, tá? Que é onde eu trabalho. Lucro de mais ou menos 8,96, tá? Então, basicamente, quase 9 bi. E o ROI de 21%. Também era esperado aqui pelos analistas, tá? Que a inadimplência aumentasse um pouco, tá? Então, isso aqui, são os principais números aqui. Cresce a carteira de crédito, sim. A inadimplência aumenta um pouco. Em termos de provisão, Americanas pode impactar ainda, tá? Mas, de modo geral, ROI forte, lucro forte. Vamos ver exatamente o que aconteceu e o que veio, tá? Então você percebe que quando a gente olha para a própria PCLD, né, que na verdade são essas provisões para créditos duvidosos, né, que é tudo isso que eu acabei falando, de fato, tá, aumentaram um pouco. Se você for comparar tri a tri, a gente tem um aumento. Se você for comparar ano contra ano, nós temos também um aumento. A gente já vai detalhar um pouquinho disso aqui para vocês, tá? Em termos de lucro, quando a gente fala aqui de lucro líquido, tá? Nós temos 8,3, 8,4 bi, na verdade, tá? É um aumento ano contra ano de 3%, é um aumento tri a tri de 0,5, tá? Aqui tá um pouquinho, talvez esteja um pouco pequeno para vocês. Deixa eu dar um pouco mais de zoom, gente. Bom, ó, vocês podem ver aqui 8,4 de lucro, o aumento ano contra ano, tri a tri, tá? Para 8,4. Ah, Bruno, pô, a expectativa dos caras eram dos caras aqui no que eu tô dizendo aqui são os analistas genial, tá? Os meus colegas. Era um pouco mais alto, sim, mas o importante, tá? É que nós temos sim um lucro em expansão, tá? Em expansão, se você olhar o comparativo trimestral e o comparativo anual, que 2022 já foi forte. Então isso é importante de dizer. Bom, quando a gente olha para o ROI, gente, aqui 21,3. Se você percebe, ele tem um pouco de queda comparado a lá o ano passado, que era 21,9, mas dentro da expectativa, tá? Reflete o que os analistas falam, o momento de boa performance do banco. Essa que é a grande ideia. O que a gente tem visto aqui é um lucro ainda forte, um pouquinho abaixo da expectativa do analista, mas aumentando e a rentabilidade se mantendo em patamares bastante interessantes, tá? Veja, vocês podem ver isso aqui com calma, né? A gente não vai passar exatamente por tudo, mas o importante também que eu quero mostrar para vocês é essa questão aqui da PCLD, então perceba, tá? Que PCLD ampliada, o que é isso? Despesa com risco de crédito somada aos valores recuperados de perda, além dos descontos concebidos e perdas por imparidade, tá? Totalizaram 7,5 bilhões, tá? Um aumento, como eu falei, tri a tri, um aumento ano contra ano, tá? Isso também já estava dentro da expectativa do mercado, que houvesse esse aumento da PCLD, tá? Então, de novo, nada muito fora do comum aqui, nada muito fora do que a gente já estava imaginando, do que a gente já estava pensando. Óbvio, pô, Bruno, vamos analisar linha a linha? Aí daria aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas de vídeo. Eu tô tentando te trazer os principais gatilhos aqui, os principais pontos, e aí você, óbvio, tem acesso a esse documento também para você entender e para você ler um pouquinho, tá? Eu quero, aqui quando a gente fala de índice de eficiência, tá? Que é bastante interessante para a gente acompanhar, perceba que ele se mantém em níveis bastante saudáveis. Quando a gente olha um pouco o comparativo anual, ele cai, mas era normal, isso também já estava um pouco dentro da expectativa. Vamos lembrar que 2022 foi um ano excelente para o Banco do Brasil, tá? Não é à toa que o dividendo foi super forte também, mas o índice de eficiência aí em basicamente 28%, o que é muito bom. Se você for comparar tri a tri, é basicamente a mesma coisa, tá? Bom, quando a gente olha para a Basileia, em termos de capital, a gente percebe que sim, o capital continua forte, tá? Isso de capital forte é importante para você entender, porque o dividendo do banco
ele só pode ser distribuído de forma forte, com alto payout, se o capital, se em termos de capital regulatório, que aqui a gente está falando de Basileia, está saudável. Como você vê aqui em Banco do Brasil, isso não é um problema, mesmo se você compara lá com o ano passado. Tá? Então sempre se manteve nesse nível saudável e que, portanto, não tem risco do banco, por exemplo, enxugar ou diminuir o payout. Tá? Se eles fizerem isso para o ano que vem, não vai ser por conta de capital. A gente tem até uma regrinha, né, que vai acabar tendo que reter um pouco mais de capital por regra, né, de regulamentação, mas ainda nesses níveis, para ser sincero, bem saudável, tá? Bom, eu queria descer aqui para vocês para mostrar um pouco da parte da carteira de crédito. Então perceba o crescimento da carteira de crédito, que continua forte, continua crescendo. Tá? Aqui eu acho que é importante de vocês entenderem, de vocês visualizarem como cresce bem o agro, tá? Que inclusive ano que vem vai ser um ano muito bom para o agro, pelo menos essa é a expectativa dos analistas aí. E aí perceba, também você acaba crescendo num mix de carteira muito mais saudável. Um mix de carteira muito mais saudável que traz para a gente maior segurança quanto a uma inadimplência controlada. A inadimplência aumentou? Sim, vamos lembrar. Na carteira pessoa jurídica, que continua crescendo, a inadimplência estava em patamares muito baixos. Tá? Então era normal que isso fosse crescer, de certa forma, um pouquinho agora, no próximo trimestre, comparado ano contra ano. Mas não é de se assustar. Detalhe aqui que eu pontuo para vocês, a carteira de crédito do agro, que a gente pode ver um bom crescimento para o ano que vem e que, consequentemente, isso traz uma boa geração de resultado para o banco, no consolidado, o banco como um todo. Tá? Acho que isso é importante a gente sempre ficar acompanhando. Como eu falei para vocês, né, a inadimplência do BB está aqui em 2,81. Se você for comparar lá com o ano passado, estava em 2,34, então cresce um pouco, mas ainda bem abaixo da inadimplência do Sistema Financeiro Nacional, que é o conjunto como um todo. Perceba, o Sistema Financeiro Nacional, a inadimplência de 90 dias, 3,5. Quando a gente olha para o BB, 2,81. Tá? Então essa inadimplência sim tem uma tendência de aumento, mas é um aumento ainda controlado e um aumento que não assusta e não é comparável, inclusive, nem com a inadimplência que apresentou Santander ou que, por exemplo, vai apresentar e pode apresentar, no caso aí, uma inadimplência mais forte no caso de Bradesco, tá? Então nisso eu acho que a gente não deveria se preocupar tanto também. Não é um ponto de atenção assim, de falar, meu Deus, e agora? Quando a gente olha aqui para o guidance, né, das projeções comparativas, olha que interessante, tá? Eles estavam falando aqui do crescimento da carteira de crédito entre 9% e 13%. Eles ficaram basicamente no meio do guidance, o que é super interessante. Ou seja, mostra que a empresa está dando para o mercado números e ela está de fato atingindo esses números, ficando dentro desse range, tá? Acho que eu pontuo aqui para vocês somente ficando abaixo aqui o crescimento de empresas, mas olha o agronegócio, tá? Como eu falei para vocês, inclusive até tendência para o ano que vem, como cresce, inclusive cresceu acima do próprio guidance, tá? Quando a gente olha aqui para o lucro, olha só, gente, eles estão estimando um lucro fechado, né? Que é o que a gente está falando de lucro fechado para o ano, tá? De 33 a 37 bi. Até agora nós tivemos 26,1 e detalhe, ainda temos mais um trimestre. Então é muito factível a gente pensar que pelo menos o piso desse guidance aqui, o Banco do Brasil vai atingir. Coloca por 40% de payout aqui em cima disso, você consegue calcular o dividendo. Se você quiser fazer projeções, inclusive para o ano que vem, você pode inclusive usar esses próprios valores do guidance, fazer às vezes você quer ser um pouco conservador, use mesmo até o piso do guidance desse ano para você ver se tem margem de segurança suficiente. Enfim, a gente trabalha bastante disso na comunidade de membros, a gente trabalha bastante disso no curso, tá? E bom, falando de modo geral, o resultado parece forte, tá? A gente destaca aqui crescimento em linhas importantes, destaco ainda, tá, o banco controlando a inadimplência apesar dessa subida que eu falei para vocês, mas mais importante que isso, tá? Dentro do esperado em termos de lucratividade e termos de rentabilidade, nenhuma surpresa negativa aqui, tá? Bom, olha só o que faltou mostrar para vocês, que foi o anúncio de dividendos que a gente já saberia que viria aqui, tá? Então a gente tem aqui nas ações de Banco do Brasil, foi anunciado 0,10 basicamente dividendo, isento de IR, portanto você recebe exatamente esse valor, e o JCP de 0,686, que aí incide o imposto, tá? Então basicamente se você for somar essas duas coisas, dá basicamente 0,8 antes do imposto aí por ação, tá? Então, quanto mais ações você tem, mais você acaba recebendo. Por isso que eu falei, vamos sempre comprar nos bons momentos, tá? Os valores vão ser pagos no dia 30/11, ainda esse mês desse ano, tá? Data com 21/11, ou seja,
até o dia 21, se você tiver ações de Banco do Brasil ou comprar, você vai ter o direito de receber isso. Mas lembrando, não sai comprando à toa. Você tem que saber se está valendo a pena ou não, tá? Frente ao preço teto, frente ao que está a cotação nesse exato momento, tá? Bom, eu gostei bastante do resultado, já era o que estava dentro da expectativa aqui, ó, a gente até fez aqui um vídeo falando um pouco da minha opinião, trazendo um pouco dessa prévia pela Genial. O que a gente viu é um resultado forte, continua sendo, a perspectiva para o ano que vem continua sendo forte também, especialmente nesses pontos que eu acabei mencionando. Bruno, pô, eu quero mais detalhe. Cara, acesse o documento, tá? Acesse aqui o site de Relações com Investidores e dá uma lida, tá? Ou aguarde também pelos analistas aqui da Genial divulgarem relatório que deve sair o mais rápido possível, tá bom? Tamo junto, forte abraço, valeu, falou, fui.